E aí pessoal, tudo bem? O BN começando, meu nome é Madison e eu estou aqui para compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra em João 6,35. João 6,35 é uma palavra muito conhecida, diz assim: Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Amém? Aqui são palavras de Jesus. Jesus dizendo que Ele é o pão da vida. Ou seja, Ele é o nosso alimento. Sem se alimentarmos de Jesus, não tem como ter vida, pois Ele é o pão da vida. Nós vemos que a fome tem sido um dos principais motivos que muitos dos nossos irmãos da fé têm ficado pelo caminho, porém estarem fracos, não ter forças para caminhar, por não estar se alimentando de Jesus, não estar se alimentando da palavra de Deus. Então eles não conseguem ter forças para passar por momentos difíceis, tribulações. Não tem buscado a Jesus. E a falta de alimento nos deixa doente. Assim como o nosso corpo físico, se nós não alimentarmos ele corretamente, nós enfraquecemos, nós não teremos forças para fazer as atividades do nosso dia a dia. Assim é também o nosso espírito. Se nós não alimentarmos ele com a palavra de Deus, jejuando, orando, cultuando, nós ficaremos enfraquecidos e certamente morreremos na fé. Então aqui Jesus, ele fala que ele é o pão da vida e ali havia uma multidão de pessoas em volta de Jesus. E Jesus ele tinha feito a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Jesus tinha saciado a fome daquelas pessoas. E aquelas pessoas começaram a seguir Jesus. Mas deixa eu te falar, Jesus ele não está interessado numa multidão de pessoas. Jesus está atrás. Jesus quer aqueles que reconhecem que são pecadores, que precisam de um Salvador, de um Redentor. Então Jesus ele chama a atenção para essas pessoas. No versículo 26, Jesus diz assim: em verdade, lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então as pessoas não estavam buscando Jesus pelo que ele era, estavam buscando a Jesus pelo aquilo que Jesus podia oferecer. E muitos de nós às vezes estamos assim também. Até buscamos Jesus, mas pelos motivos errados. E deixa eu te falar, Jesus ele não é um gênio da lâmpada, ele não é o seu gênio da lâmpada. Que você pega a lâmpada, esfrega e faz um desejo. Não, Jesus ele é muito mais do que isso. Nós precisamos de reverência, discernimento para se aproximar de Jesus. Sabendo que ele é o nosso Criador, ele é o nosso Redentor. Amém, irmãos? Nós precisamos voltar a se aprofundar na palavra de Deus. Jesus ele fala, ele é o pão da vida. Sabe, que muitos estão sem fome de Deus, porque eles estão se enchendo de besteira, sabe? No lugar de Deus, eles estão se alimentando de outras coisas. E então eles não conseguem sentir fome por Deus. Estão se enchendo de redes sociais, de qualquer outra distração. Estão se enchendo de porcarias, sabe? E essas porcarias têm tirado a fome de Deus das pessoas. Sabe aquela história de João e Maria? João e Maria, eles estavam na floresta, estavam com muita fome. E no caminho eles começaram a ver que tinham migalhas de pães no caminho. E eles foram ali comendo aquelas migalhas.
até se depararem com uma casa de doces. Uma casa de doces parece ser algo bom, né? Para duas crianças, que eram João e Maria. Mas só que dentro dessa casa de doces havia uma bruxa que queria somente se alimentar deles, queria matá-los. É assim que o diabo faz conosco, irmãos. Ele nos dá migalhas e tem levado pessoas ao caminho da perdição. Porque somente Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. E tem muitos comendo, se enchendo de migalhas e rejeitando o pão da vida, que é Jesus Cristo. Então, Jesus, aqui Ele fala, Ele é o pão da vida. Sem Jesus não tem como haver vida. Não tem como ter vida eterna. Porque esse corpo aqui, um dia voltará ao pó. Esse corpo aqui, um dia irá padecer. Mas a alma, o nosso espírito é eterno. Que nós vemos alimentar principalmente aquilo que é eterno. Não deixe o diabo te enganar com migalhas. Se alimente do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. E você vai voltar a ser saudável novamente. Jesus, Deus, Ele querem filhos saudáveis para cumprir aquilo que o Senhor tem na sua vida. Nós precisamos estar saudáveis, nós precisamos se alimentar dele. Amém, irmãos? Que vocês fiquem com essa palavra, reflitam como está a sua fome por Deus. Se a sua fome está pouca, peça para Deus ter mais fome dele. Compartilhe com aquelas pessoas que estão fracas na fé. Muitas vezes ela precisa ouvir isso, que Jesus é o pão da vida, que ela precisa se alimentar de Jesus. Amém? Compartilhe o vídeo, deixe um curtir e até mais. Forte abraço. Mas não há lugar melhor aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, na mesa do banquete.